Quer aprender a personalizar com vinil os copos da sua festa? Vem comigo que eu vou te ensinar. Olá, meu nome é Ana Bron e hoje eu vim te ensinar como personalizar copos de acrílico. Essa personalização eu fiz com vinil. O recorte, simplesmente o recorte no vinil. O vinil na verdade, ele é um material plástico, adesivo, né? Ele é como se fosse, ele é um adesivo, né? Você vai fazer um meio corte nele, na silhuete, e você vai fazer o recorte que você quiser. Gente, o vinil é uma coisa mágica. Você faz aplique para qualquer coisa. Você faz aplique para copo, para caixa, para parede, para geladeira, para onde você quiser. Você pode aplicar no seu carro. É uma infinidade de possibilidades que você pode utilizar o vinil. E assim, hoje eu vejo também a aplicação do vinil em balões. Sabe aqueles nomes que vem naqueles arranjos de balões? Feliz Dia das Mães, Feliz Ano Novo, aquelas letras pregadas naqueles balões grandes, né, que as pessoas fazem por aí, compram para dar de presente ou para enfeitar a mesa. Então, aqueles apliques, aquele escrito ali naqueles balões, eles são feitos sim com recorte no vinil. E o vinil, assim, tem uma gama de possibilidades, né? Você acha ele de várias espessuras, você acha ele em todas as cores, no laminado, no dourado, no prata, né? Você encontra de várias formas ele no mercado. E, assim, você consegue fazer um trabalho incrível com ele, né? Eu fiz aqui essa personalização desses copos aqui, só pra gente fazer pra eu gravar para vocês, e achei incrível, né? Eu falo sempre que trabalhar com a silhuete tem essa magia, né? Tudo que a gente faz, a gente se encanta. Pelo menos aqui no meu ateliê é assim, né? Todas as nossas produções, a gente sempre se surpreende, né, com o que a gente faz. E eu, sinceramente, fiquei encantada com essa personalização desse copo. E nós vamos aqui na tela do computador, que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Gente, é muito simples, é muito fácil, muito prático de fazer. Então, vamos lá? Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente escrever ou colocar aquilo que a gente quer fazer, né? Então, nós vamos escrever, né? Eu vou fazer exatamente esse que eu fiz aqui. Fiz aqui uma composição com esse nome, Giovana. Então, nós vamos escrever aqui. Como eu fiz ela assim, em 3 partes, o nome em 3 partes, nós vamos começar, já vamos preparar para que seja feito assim. Nada impede de você fazer o nome da forma normal, né? Mas eu quis fazer esse desmembramento do nome, porque eu achei que o formato desse copo, né, ia ficar assim mais cheio assim com esse desmembramento, né? E eu gostei bem do efeito, eu gostei bem do resultado, né? Então eu escrevi Giovana, né, dessa forma, e coloquei a idade dela aqui no final, né? Então, agora eu escrevi o que eu quero escrever e vou procurar então a fonte para eu fazer o corte, né? Eu quero mudar a fonte, né? Então a primeira coisa que a gente faz, depois que a gente escreve o nome, é mudar a fonte. Eu vou escolher essa fonte aqui, que eu gosto bastante dela para fazer corte, que ela é uma fonte que tem uma escrita bonita, um desenho bonito, e ela me possibilita fazer um corte com uma letra ela é uma letra mais grossa, né, para que o corte seja feito com uma perfeição maior, né, para a gente não ter muito erro, não ter muito probabilidade de erro ou do corte não dar certo, né? Porque quando você faz um corte com uma letra muito fininha,
talvez isso prejudique o seu corte, né? Porque a gente sabe que a máquina, ela é precisa, mas às vezes, se o seu recorte for muito fininho, às vezes fica mais complicado, né? Então eu procuro sempre encontrar letras cursivas com que ela seja um pouco mais grossa, né? Para o corte, para que o corte seja feito com mais facilidade. Então, eu já coloquei aqui na fonte que eu quero, né? Vamos então desagrupar agora, porque eu vou reposicionar aqui o meu nome. Então eu vou agrupar essa primeira parte, vou agrupar essa segunda parte, vou agrupar a terceira e agrupar aqui também a idade. Então eu fiz 4 grupos para me posicionar aqui direitinho a forma com que eu quero fazer o meu recorte. Eu observo aqui, vou ampliar um pouquinho para vocês verem, aqui, vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem aqui, olha só, aqui as letras estão entrando dentro da próxima letra, ela está interseccionando aqui dentro da outra letra. E o que acontece? Se as letras ficarem assim, na hora do corte, o que vai acontecer? A lâmina vai passar aqui e vai cortar um pedaço dessa letra O. E a gente não quer isso, a gente quer uma letra cursiva que a lâmina passe, cortando só o contorno do nome, para que a gente não tenha nenhum desmembramento de uma letra da outra, nem corte uma letra dentro da outra, como vai acontecer aqui se a gente não modificar. Olha só, aqui está entrando o E, está entrando dentro do O, o V está entrando dentro do A, o N está entrando dentro do A. E para a gente evitar isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos selecionar essas letras, essas partes que estão interseccionadas e vamos clicar aqui com o botão do lado direito e vamos fundir. Quando a gente funde, olha só o que acontece. As letras se unem, né? Aquela parte que estava interseccionada então aqui, ela desaparece e elas se ligam, né? Sem aquela intersecção. Elas passam então a ser uma imagem só. Então agora que está tudo, né? O corte, a gente já está vendo que agora o corte vai sair perfeito. Nós vamos voltar aqui ao tamanho normal da nossa área de trabalho e vamos posicionar aqui da forma que a gente quer. Deixa eu tirar aqui o encaixe inteligente, porque senão a gente não consegue movimentar. Estava ajustando a grade, né? Então agora nós vamos conseguir movimentar aqui do jeito que a gente precisa, né? Então, a gente procura colocar próximo, né? Para ficar uma composição de forma que fique bom, né? Do jeito que você entenda que ficou bom. Vamos aumentar aqui o 12, para a gente dar um destaque maior aqui na imagem. E eu coloquei até uns coraçõezinhos aqui para enfeitar. Deixa eu buscar aqui um. Vamos lá no Google, vamos buscar aqui um molde aqui de um coração para a gente trazer aqui, por exemplo, esse aqui. Vamos copiar a imagem. Vamos colar. Vamos rastrear aqui o contorno desse coração. Eu quero só o contorno dele para eu colocar aqui a linha do corte desse coraçãozinho para a gente enfeitar ali, para fazer um contorno aqui em volta do 12, como eu fiz esse daqui. Nós vamos rastrear. Vamos rastrear. Ele veio com 2 linhas de corte. Eu quero só uma linha, né? Então nós vamos ter que liberar caminho composto para ele desmembrar essa linha uma dentro da outra. Para a gente ter só uma linha. Liberei caminho composto, então eu tenho agora só uma linha do coração, é o que a gente precisa. Vamos colocar ele bem pequeno aqui. Eu quero fazer só um coração, quero 3 coraçõezinhos. Vamos duplicar eles aqui na nossa janela de replicar.
Vamos entortar ele um pouquinho para cá e esses dois aqui um pouquinho para lá. Acho que eles estão grandes, vamos diminuir um pouquinho. E eu quero colocar uma aqui assim. Só para fazer mesmo um movimento aqui no nosso copo. Eu acho que é isso, só mesmo para fazer um enfeite. Então agora vamos agrupar. E uma coisa importante que a gente tem que observar são as medidas, né? Você não pode fazer aqui uma medida qualquer. Você tem que saber entender o tamanho do que você vai cortar, o tamanho da arte que você está fazendo, se ela vai ser adequada para o seu copo, né? Eu fiz aqui uma arte de forma que ela fique mais comprida, para que ela apareça mais por causa do tipo do copo que eu estou personalizando. Como eu estou personalizando esse copo comprido, né? Eu quis fazer uma arte mais comprida, né? Mas você pode fazer da forma que você quiser. Você pode colar ela de forma aqui na transversal, você pode colar até reto mesmo, do jeito que você achar melhor. Mas é interessante você conhecer as medidas, né, do seu copo. Então, assim, aqui, por exemplo, qual é o tamanho, até onde eu posso ir, né? Então, aqui você faz uma medida mais ou menos aqui do que você acha que o seu copo vai precisar ser preenchido, para você nem preencher muito e nem ficar muito pequena a sua personalização, né? Ficar num tamanho que fique bom, que você vá gostar. Então aqui, por exemplo, deu mais ou menos aqui uns 10 centímetros de altura, né, por uns 5 centímetros de largura. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui. Aqui deu 13 por 7, né? Vamos diminuir um pouco. As medidas você vai ver aqui, né? Quando você clica na sua imagem, o estúdio já dá as medidas da sua imagem que você está fazendo. Então aqui deu mais ou menos 7,5 por 13,5. Vamos diminuir um pouco, que senão vai ficar muito grande. Então acho que é isso. Agora então nós vamos fazer o recorte no vinil. Como a gente não vai fazer impressão, a gente vai fazer só corte, nós não precisamos inserir as marcas de registro. Marca de registro a gente insere só quando a gente vai fazer impressão. Aqui é só corte, nós só vamos cortar o papel. Nós não vamos fazer impressão. Então, a gente vai precisar somente inserir o papel na máquina e fazer o corte, né? Então, eu vou fracionar aqui um pedaço do meu vinil para eu então colocar ele para fazer o corte na máquina. Então eu vou estabelecer aqui um pedaço do meu vinil, mais ou menos o tamanho que eu já tinha medido lá, né, de 13 centímetros, e eu já tenho até um pedacinho aqui cortado. Eu vou colocar esse pedaço aqui na minha base de corte e vou colocar na silhuete para ela fazer o corte. Vamos lá ver o corte então na máquina? Antes de ir para a máquina, eu quero dizer uma coisa. Para fazer esse corte, nós vamos aqui na configuração do corte. Eu quero mostrar para vocês antes a configuração do corte. Quando eu vou fazer corte no vinil ou também quando eu vou fazer corte no adesivo, eu uso essa configuração aqui, ó. Porque essa configuração que eu vou fazer aqui para esse corte é uma configuração de meio corte. O que quer dizer esse meio corte? A lâmina vai cortar só até a metade do papel. Ela não vai cortar até o final, porque eu vou extrair só o vinil, né? Ele é um adesivo, então eu vou extrair só o vinil. Então ele vai fazer o corte só no vinil. Então eu sempre uso a configuração para fazer esse tipo de corte, tanto adesivo, papel fotográfico, qualquer tipo de adesivo, o vinil fosco. Eu venho aqui, escolho a opção vinil fosco e aqui o estúdio já me dá a configuração desse corte
ele estabeleceu aqui que a lâmina vai cortar no 1, a exposição da lâmina vai estar no 1 e a força no 10. Eu acho que essa força no 10 para minha lâmina, e aí você vai ter que fazer um teste para saber, porque depende da sua lâmina, né? Se a sua lâmina é mais nova, ela vai estar mais afiada, né? Então aí você pode diminuir um pouco a força que a sua máquina vai conseguir cortar perfeitamente seu vinil. Então depende, você tem que fazer o teste no corte para saber se o corte vai ser adequado ou não para o seu vinil. E também tem a espessura do vinil, né? Então realmente você precisa fazer um teste. Você faz um teste para saber se o seu corte vai sair perfeito. Se por um acaso você fizer o teste e o seu corte não sair perfeito, você tem que entender ali, examinando o seu corte, o que você precisa. A lâmina tinha muita força na lâmina, cortou demais, ou tinha pouca força, nem chegou a cortar o vinil. Então é importante você fazer esse teste, né, para você saber o que você adequar a configuração do seu corte, saber exatamente o que você precisa fazer, né? Então, aqui nesse caso aqui, eu já tinha feito o teste, já corto com a minha lâmina já há algum tempo esse tipo de material dessa forma. Eu coloco a configuração em vinil fosco, aí ela já configura o corte com a profundidade da lâmina no 1 e a força eu coloco no 6. Eu vou colocar minha força no 6 e acho que vai dar certo o meu corte, pelo que eu estou acostumada já a cortar aqui. E a velocidade eu vou diminuir um pouco, por quê? Porque essas letras, elas têm um contorno, ela tem um recorte bem contorcidinho, então sempre é bom você diminuir um pouco a velocidade para a lâmina cortar com mais tranquilidade, né? E isso também faz com que o seu corte favorece para que o seu corte no vinil saia perfeito. Então vamos lá, vou colocar aqui a minha máquina para funcionar para vocês verem. Então eu fiz um recorte aqui do vinil exatamente no tamanho do corte que eu vou fazer, né? Eu cortei só um pedacinho ali para eu fazer o corte de um aplique de um copo, né? Então vamos carregar aqui e vamos mandar para o corte. Configuradinho aqui, já colocamos as configurações certas, né? Então, vamos lá. Prontinho, nosso corte foi feito. Vamos descarregar aqui da máquina e vamos ver como é que ficou. Corte feito, então nós vamos agora, aqui ele fez todo o corte do vinil, né? Eu vou tirar aqui agora, eu vou destacar aqui para vocês verem o corte, tomando cuidado, porque nesse nosso corte ele foi bem fininho, ele é bem fininho, então a gente tem que ter cuidado aqui na hora de tirar, para não ficar nenhuma parte para trás. Prontinho, né? Prontinho, nosso corte ficou perfeito. Só teve um coraçãozinho aqui que ele não quis sair, mas eu vou tirar ele daqui. Vamos descartar esse pedaço. Vamos colocar ele aqui no lugar onde ele estava. E agora a gente vai tirar essas partes do meio aqui, né? Essa bolinha aqui de dentro do ar. Ó. Essa aqui é a parte que a gente vai fazer a depilação do nosso vinil. O que que é? É tirar justamente essas partezinhas que são vazadas, para as nossas letras ficarem perfeitas quando você colar no seu copo. Então pronto, tá tudo pronto, né? Do jeito que a gente pediu mesmo, do jeito que a gente determinou que o corte fosse feito. E agora nós vamos transferir
nós vamos transferir agora esse vinil para o nosso copo. Como é que a gente vai fazer isso? Não tem como a gente tirar a letra aqui pregando lá. A gente precisa de transferir esse vinil para o copo de uma vez só. E como é que a gente faz isso? Esse é o grande segredo do vinil. Você precisa usar uma máscara de transferência. O que é essa máscara de transferência? É como se fosse um papel contact, mas ele não é um papel contact, ele é uma máscara que tem uma cola bem sutil. Porque se você grudar um papel contact aqui no vinil, ele vai grudar no papel contact e nunca mais vai sair, né? Você nunca mais vai conseguir tirar. Essa máscara para vinil, ela é uma máscara, ela é suave, ela vai colar aqui em cima do vinil para que você possa tirar o vinil daqui e colar onde você quiser. Sem a máscara de transferência, você consegue? Consegue, mas é muito difícil. Porque quando você retira o vinil aqui, se você retirar essas letrinhas de vinil aqui, elas vão enrolar, você não consegue colar lá onde você quer colar, de forma que fique certinho, do jeito que tá aqui. Então, para ficar do jeito que tá aqui certinho, você precisa sim de uma máscara de transferência, tá? Tem gente que faz assim com aquela fita crepe, né? Vai pregando uma do lado da outra, depois tira a cola dela, vai colando ela assim numa folha, na mesa, para tirar um pouco da cola, para fazer esse trabalho aqui da máscara de transferência. Mas o material certo é mesmo a máscara de transferência para vinil. Você acha isso aí nessas plataformas, você acha no Mercado Livre, você acha na Amazon, em papelarias também você encontra. É um plástico que não tenha muita cola. É só mesmo para você levar o seu vinil para onde você quer fixar ele. Então nós vamos fazer da seguinte forma. Eu peguei aqui um pedacinho da minha máscara de transferência, já cortei lá um tamanho adequado aqui para eu pegar o meu material que eu cortei aqui no vinil, e a gente vai colar em cima do vinil. Vamos colar a máscara em cima do vinil que a gente quer transferir. Colamos aqui, a gente passa um pouco a mão para que ele seja transferido para a máscara. E aí então nós vamos tirar a máscara de forma que o vinil venha com ela, olha só. A máscara trouxe o vinil. Agora a gente vai levar esse vinil, vamos colar ele aonde a gente quer fixar, fazer a personalização. No caso, nós vamos fazer no copo, né? Então, a gente vai colar aqui exatamente. Vamos pegar aqui essa câmera que vai ficar melhor. Nós vamos colar aqui exatamente onde a gente quer colar no copo. Aqui centraliza. E o bom da máscara de transferência é isso, que você vem com todo o trabalho, você vai colar exatamente onde você quer colar. E vai vir tudo ao mesmo tempo, né? Então, nós vamos fixar aqui. Pronto, a gente quer colar para ficar dessa maneira. A gente passa um pouquinho a mão, porque agora a gente quer que o vinil saia da máscara de transferência e fixe no acrílico, né? Então, a gente passa a mão, a gente passa um pouquinho aqui a mão no vinil para que ele fixe, então, agora o adesivo do vinil fixe no acrílico. Então, nós vamos agora tirar a nossa máscara de transferência. Ó. E o vinil ficou certinho no copo, da forma que a gente preparou para que ele ficasse. Olha só a perfeição. Então, desse modo, a gente consegue trazer todo o corte que foi feito na silhuete de uma vez só aqui para o nosso projeto, aqui para o nosso copo. E assim, você pode fazer vários cortes de uma vez só. Aqui eu cortei só um pedacinho do meu vinil. Você pode fazer vários ao mesmo tempo, depois fazer a colagem. Você pode reaproveitar muitas vezes aqui a sua máscara de transferência,
porque quanto menos cola ela tiver, melhor. Então eu sempre reaproveito muito. Se você compra um pedacinho dessa marca de máscara de transferência e você acha ela para vender só um pedaço, 1 metro, você acha ela também no formato A4. Então, assim, são várias formas que você pode encontrar. E assim, compensa muito você ter a máscara de transferência, porque vai facilitar o seu trabalho com vinil. Então é isso. Tá aqui os nossos copos, já personalizados, pronto para a festa. Então, você gostou dessa personalização de copo com vinil? Me conta aí nos comentários, você já fez esse trabalho, já tinha feito? O que você achou? Me diz aí também se você quer que eu faça algum vídeo específico ensinando a fazer alguma coisa. Vou aguardar o seu comentário.